Shalom, amigos! Hoje nós vamos tratar de levirato. Vocês já ouviram falar? Bom, levirato em hebraico é ibum, tá lá em Deuteronômio 25. Eu vou ler para vocês porque é uma regra sobre o resgate de terra e a perpetuação de um nome de alguém que fica viúva sem que tenha herdeiros, para que o nome do marido não desapareça da linhagem e para que a terra pertencente àquela família ela não passe de mão, né? Que ela fique dentro da família. E nós temos no capítulo 25 de Deuteronômio o regramento da Torá acerca do casamento de levirato. O casamento de levirato é quando o irmão vem suprir um casamento, né? E nós temos, bem antes da Torá de Moisés, o caso de Tamar, né, com Judá. No capítulo 38 de Gênesis, nós vamos falar disso também. E além disso, nós vamos falar do livro de Ruth, né? Se Ruth e Boaz é ou não é um caso de levirato, né? O redentor, né? O resgatador, Boaz, ele está ali atuando em cima da regra de levirato. E vamos chegar até Abraão. Será que Abraão, casando com Sara, poderia ter alguma coisa a ver também com uma espécie de levirato? Tudo isso nós vamos discutir, analisar. Eu proponho coisas para vocês que nós precisamos examinar na Torá, né? Porque as coisas na Torá, elas nem sempre são tão diretas e Deus nos convida a esquadrinharmos não só os conceitos, mas também nos colocarmos naquela época quando era imprescindível que houvessem herdeiros, houvesse terra para o sustento, né? A preocupação com a viúva. Mas quando nós também tratamos de levirato, a gente chega a algo que também está na raiz da ascendência do Messias, Yeshua, né? Porque afinal de contas, ele é descendente de Judá e Tamar, através de Pérez. Boaz é a 7ª geração após Pérez, né? Então Boaz é diretamente ligado a Judá e Tamar, ele é fruto disso. Ruth, a Moabita. Quem foi Moabe? Bom, Moabe e Abi é pai, no pai, é um povo que teve origem quando, né, uma das filhas de Ló teve relações com ele quando ela imaginou dentro de uma caverna após a destruição de Sodoma e Gomorra, ela imaginou que o mundo estaria acabado, só restariam eles, né? Elas embebedam o pai e uma delas engravida e dá origem ao povo chamado Moabe, quer dizer, no pai, né? E a outra filha de Ló engravida e dá à luz aos amonitas, né? Então os amonitas e os moabitas são descendentes de Ló. E de certa forma, as filhas de Ló também imaginavam que estariam perpetuando uma descendência e um nome para o seu pai, fazendo o que elas fizeram. E elas teriam agido em erro, digamos assim. Elas não foi por maldade, elas imaginaram
que o mundo estava acabando. Então aqui nós temos, nessa história de Levirato, uma conexão, né, entre Judá e Tamar, pela linhagem de descendência por Pérez até Boaz. Nós temos outra linhagem de Ló e sua filha, que dá origem ao povo moabita, até Ruth, e você tem então Boaz e Ruth, eles estão na linhagem direta que vai até Yeshua, né? Por Davi e vai até Yeshua, né? Mas são o filho de Boaz com Ruth é Obed. Obed é o pai de Jessé e Jessé é o pai do rei Davi, que é um tipo do Mashiach e que também é o ancestral de Mashiach, da tribo de Judá, da cidade de Belém. E essa história toda, então nós já temos linkado, né, Moabe, Ló, nós temos linkado Judá, Boaz sendo de Judá, né, dessa linhagem aí que foi reparada em Judá. Mas nós temos também Abraão para falar, né? Porque Abraão tinha Ló como sobrinho, né? O pai de Ló, Arã, ele morre e deixa 3 filhos, Milca, Isca e Ló, 2 meninas e um menino. Milca casa com outro irmão de Abraão. Nós temos essa história lá em Gênesis. A história de Judá e Tamar está no capítulo 38 de Gênesis. E a história de Abraão, sua ancestralidade, né, Tera, em Gênesis, que a gente tem no capítulo 11, os ancestrais, né, desde Shem, que Abraão era semita, descendente do filho de Noé, Sem, Cam, Jafé, Sem. Nós temos Sem como um dos filhos de Noé, e dessa descendência nós temos em Gênesis 11, 24, temos que Naor gerou Tera, esse Tera que era pai de Abraão. E Tera, aos 70 anos, gerou Abraão, Naor e Arã. Mas nós vemos que Abraão, pela idade com que o pai dele começa a gerar, que é 70 anos, né, e morre 135 anos depois, e Abraão, quando o pai dele morre, ele tem 75 anos, então 70 mais 75, 145. E o pai dele vive, depois que concebe, mais 135 anos. Pela matemática, é entendido que Abraão é o mais novo dos irmãos. Arã, ele morre antes do pai, Tera, e Naor, o irmão de Abraão, ele casa com a filha mais velha de Arã, Milca, que quer dizer minha rainha. A gente tem também dessa união de Naor com Milca, nós temos o pai de Rebeca, nós temos a família de Rebeca e a família de Raquel. Todos são descendentes de Naor com a filha de Arã, Milca. E quando os patriarcas vão casar, é dito, olha, vai lá em Arã, na nossa parentela, né? Então todos são descendentes de Shem, né? E é muito interessante isso, a gente vê, porque a regra sobre levirato está lá em Deuteronômio 25, a partir do verso 5, nós lemos assim:
E lembrem-se que eu disse para vocês que isso aqui é ibum no hebraico, né? E esse ibum, no sentido mais plano, é para manter uma descendência, um nome e uma terra, uma propriedade para garantir um sustento, para que a viúva não fique desamparada e desfilhada. Mas na Torá inteira a gente precisa lembrar que a terra, ela é de Deus, e a única coisa que Deus concede aos homens é o uso dessa terra e não propriamente a propriedade. Por isso que é importante que a família se mantenha ali, porque de tempos em tempos, mesmo que eles empobreçam, vendam, como foi o caso de Elimeleque, o marido de Naomi, que foi para Moabe, né, e deixou a terra ou vendeu a terra antes de ir, né, que quando Naomi volta, por causa das leis de preservar essa terra dentro da família, né, ou em última análise na tribo, né, porque ela é de Deus e Deus queria que essa terra ela permanecesse identificável nas tribos, né, porque viria o Messias, porque retrata o caráter de Deus de cuidar do órfão, da viúva, de prover, né, tudo isso. Na Torá, do mesmo modo que pessoas e animais devem descansar um dia por semana, a cada 6 dias de trabalho, um de descanso. A terra também, após produzir por 6 anos, deve descansar 1 ano. A isto a Torá dá o nome de Shemitah. E após 7 ciclos de 7 Shemitais, o ano seguinte era jubileu. A terra retornava para a tribo e família que foi originalmente distribuída. Escravos eram libertos e dívidas perdoadas, o ano da remissão. Sabe em Lucas 4, 17 a 19, quando Yeshua lê Isaías na sinagoga? Aquele trecho é referente ao ano de jubileu. O 7º Shemitah, ano de descanso, seguido por Yovel. Pedro larga as redes de pescar. Os apóstolos que seguem Yeshua foram obedientes à Torá. O mandamento era viver do que havia sido produzido nos anos anteriores. Muito bom entender o contexto, não é mesmo? Mas voltando ao casamento de Levirato. O princípio que o instituiu foi para que um nome não fosse apagado de uma linhagem, que um legado ou herança tivesse sua perpetuação e que graça ou misericórdia fosse exercida para com a viúva que não tivesse filhos. E tudo isto na terra de Israel, onde, como falamos, a terra sempre foi de Deus, sendo dado ao homem apenas usufruir dela pelo número de colheitas que ela teria ao ser negociada. Alguns tentam usar a passagem sobre Levirato para sustentar uma poligamia ordenada na Torá. Isto é distorcer o princípio que está por trás do mandamento. Observe que em Gênesis 38, 26 é expressamente dito que Judá não mais conheceu a Tamar, ou seja, nunca mais teve relacionamento sexual com ela, após a gravidez dos gêmeos. Ele simplesmente cumpriu a função de trazer descendência a uma viúva e preservar um nome na família. Em Deuteronômio 25, 5, nós lemos assim: se alguns irmãos habitarem juntos e um deles morrer e não deixar filhos, a esposa do morto não poderá se casar com um estranho. O irmão de seu marido entrará a ela e a tomará como esposa e cumprirá a obrigação de irmão do marido para com ela. E acontecerá que o primogênito que ela gerar sucederá o nome de seu irmão que está morto, para que seu nome não se apague em Israel. E se um homem não quiser tomar a esposa de seu irmão, então ela irá à porta até os anciãos e dirá: o irmão do meu marido se recusa a levantar para seu irmão um nome em Israel. Ele não quer realizar a obrigação de irmão do meu marido. Então os anciãos da cidade o chamarão e falarão com ele. E se insistir nisso e disser: não quero tomá-la, porque havia a escolha, mas isso era vergonhoso, porque o ato de caridade era esperado entre o povo, é esperado até hoje entre o povo de Deus.
Então a esposa de seu irmão virá até ele na presença dos anciãos, tirará o sapato dele de seu pé e cuspirá em sua face, aqui na minha tradução, mas na verdade cuspirá à sua frente. Pode ser que a cuspida fosse no chão, como um ato de desacordo, um ato de resignação, de humilhação. E responderá dizendo: assim seja feito aquele homem que não quiser edificar a casa de seu irmão, e seu nome será chamado em Israel a casa daquele que foi descalçado. A história de Judá diz assim: e aconteceu naquele tempo que, separando-se Judá dos seus irmãos, relacionou-se com um adulamita, cujo nome era Ira. Aqui é um amigo dele. E Judá viu ali uma filha de um certo cananeu, cujo nome era Sua, e ele a tomou e entrou a ela, e ela concebeu e teve um filho, e ele chamou o nome E ela concebeu novamente e teve um filho, e ela chamou o seu nome Onã. E ela concebeu mais uma vez e teve um filho, chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. E Judá tomou uma mulher para essa, o primogênito, cujo nome era Tamar. E o primogênito de Judá foi mau aos olhos de Iod-Revavirê, e Iod-Revavirê o matou. E Judá disse a Onã: entra a mulher de teu irmão e case-se com ela, e levanta a semente de teu irmão, a descendência, né? E Onã sabia que a semente não seria sua, e aconteceu que quando ele entrava a mulher de seu irmão, ele derramava no chão a semente, o sêmen, para que ele não desse semente ao seu irmão. E a coisa que ele fez desagradou a Iod-Revavirê, e por isso ele o matou também. Então Judá disse a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Pois ele disse: para que porventura ele não morra também como seus irmãos. E Tamar foi e habitou na casa de seu pai. No decorrer do tempo morreu a filha de Sua, mulher de Judá. Judá foi confortado e subiu até seus tosqueadores de ovelhas em Tímna, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e contaram a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tímna para tosquear suas ovelhas. E aí Tamar aqui, ela se fantasia de prostituta, e ela então suscita um herdeiro, porque Selá chegou na idade e Judá não deu o seu filho mais novo para Tamar, né? E ele depois descobre que o filho era dele, né? E que ela tinha sido justa, porque ele não tinha sido justo para com ela, né? Então, a gente tem aqui, já em Gênesis 38, né, muito antes de Moisés, a história de um levirato, né, de um casamento em levirato determinado. E uma das razões que Onã não queria suscitar um herdeiro para seu irmão mais velho, é que, por exemplo, Judá tendo 3 filhos, a herança era dividida em 4 partes, né? O filho mais velho, ele tinha uma porção dobrada, porque a ele também teria a incumbência de cuidar de seus pais e de manter o nome da família. E os outros 2 irmãos teriam cada um quarto. Com a morte de né, você teria 3 partes, e o mais velho passaria a ser Onã. Ele ficaria com a parte dobrada, né, 2/3, muito mais do que 1/4, né, da propriedade, e o seu outro irmão Selá 1/3. Então também tinha uma coisa de ganância, né? Ele não se recusava a ter relação sexual com a esposa viúva do seu irmão, mas ele não queria abrir mão da sua propriedade, que não era sua, né? Que Deus diz o tempo todo que a terra é dele, né? Mas era uma questão de uma mesquinhez também. E aí ele morre também porque ele age mal aos olhos de Deus. E a gente vê que na história de Boaz, o 7º descendente de Pérez, porque Tamar engravida de Judá, nascem gêmeos, e a gente tem Zera e Pérez. Pérez é o mais novo, e de Pérez, esse gêmeo, nós temos, nasce Boaz, e daí a descendência pelo rei Davi até Mashiach. Então,
o que os seus ancestrais, os filhos de Judá, não fizeram, Boaz fez com Ruth, a moabita. Ele foi generoso, ele desejou fazer essa reparação. Ele proveu um tikkun, esse conceito de reparação. Então nós temos em Boaz uma reparação pelo pecado dos filhos de Judá com Tamar. Boaz não age assim com Ruth, né? E em Ruth, a sua generosidade para com Noemi, né, de não deixá-la, de se converter ao povo, de ir com ela, de olha, o que acontecer com você vai acontecer comigo também. E Naomi a instrui em como fazer para que ela possa ter garantido o direito àquela terra para a sua descendência, em nome de Elimeleque, que era o marido, né? Lendo a história de Ruth cuidadosamente, nós vemos que ali é chamada uma descendência para Elimeleque, um nome para Elimeleque e Noemi. Né? O capítulo 4 é bem interessante, que traz isso, porque Boaz ele não era irmão de Elimeleque. Havia alguém que era mais próximo, talvez um irmão ou um primo, e Boaz era mais novo, como se fosse um sobrinho, e mais distante também. Então havia um que teria a precedência em resgatar essa terra, para que a terra ficasse dentro do clã, da família, né? E nós temos uma história de resgate em Levítico 25, que não é exatamente o levirato, não é exatamente a história de Ibum, né? Mas que tem uma finalidade parecida e que, a rigor, a história de Ruth e Boaz, ela não é propriamente o levirato tal qual nós lemos em Deuteronômio 25, né? Nós temos em Levítico 25 a regra de manter a terra, né? De prover, né? Permitir que haja o resgate, né? A gente tem aqui a questão em Levítico 25, diz assim, 23, a terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo, Ger e Toshag, né, em hebraico, né? Em toda a terra da vossa possessão concedereis redenção à terra. Se teu irmão empobrecer e vender certa quantidade da sua possessão, e se algum parente vier a redimir, então ele resgatará o que vendeu seu irmão. E se o homem não tiver ninguém para redimir, ele mesmo for capaz de redimi-la, então ele contará os anos desde a sua venda e restituirá o excesso ao homem a quem a vendeu, para que retorne a sua possessão. Então, aqui no livro de Ruth, o caso é mais semelhante a Levítico 25, mas é como se fosse algo misto, já que se coloca como requisito também que haja um descendente para perpetuar o nome de Elimeleque a partir de Ruth. Boaz entendeu que ele não teria que casar com Naomi, porque Naomi não poderia mais ter filhos, né? Ela já era mais velha. Mas quando Naomi instrui Ruth a deitar nos pés de Boaz e dizer para ele que ela gostaria, né? Dizer na linguagem daquela época, de ser redimida, né? E que ele fizesse esse bem para ela e para Noemi, e ele reconhecia a generosidade, a retidão e o valor de Ruth, né, em todo o seu proceder. O que acontece é um misto do levirato, que está lá em Deuteronômio 25, com essa história aqui do capítulo 25 de Levítico, onde é a terra que é resgatada,
mas não só a terra, também um descendente de Judá. E é nesta história de Ruth e Boaz que temos um belo desenho da redenção pelo Messias, que vai redimir tanto o povo quanto a terra, além de manter o descendente de Judá até Mashiach. E a gente tem o conceito de tikkun, de reparação. Boaz repara o erro dos seus ancestrais, dos filhos de Judá, e Onã, e também Selá, porque Judá não o deu a Tamar, né? Então Boaz, o descendente de Pérez, ele faz esse tikkun, essa reparação, e a Moabita, ela faz a reparação daquele erro também das filhas de Ló e de Ló, porque dizem que Ló, ele sabia que o mundo não estava acabando, ele estava um pouco embriagado, mas ele permitiu, ou seja, foi um pecado dele, e a Moabita Ruth, ela age com retidão e ela também faz uma reparação pela história do seu ancestral Ló com a sua filha, né, o incesto. Nós temos em Levítico 18 que é vedado, seria vedado naturalmente um cunhado, uma cunhada, esse casamento, o casamento entre irmãos, o casamento entre a filha do pai, a filha da mãe, tudo isso é vedado. E aí nós temos na história de Abraão algo que os sábios judeus, eles discutem, eu acho que faz todo sentido, que é a possibilidade do próprio casamento de Abraão com Sara ser uma espécie também desse resgate de alguém que ficou órfão e ela foi meio que criada junto com Abraão, porque ele era o mais novo de Tera. Em nenhum momento entre a descendência de Tera, Sara é listada como filha, e ninguém, não mais se cita quem era Isca, a outra filha de Arã, que morre. Milca casa com Naor e Isca seria Sara. Sarai, inicialmente a minha princesa, né? Teria sido um outro nome que ela recebeu. Abraão mais novo, Sara 10 anos mais nova do que ele, criados quase como irmãos, mas ela era sua sobrinha. E é interessante que Levítico 18 não tem vedação em relação a esse casamento entre tio e sobrinha. E isso também, para mim, faz um sentido muito grande, né? Então, vamos tratar dessa história de Abraão e seu irmão Naor casando com suas sobrinhas para guardá-las, protegê-las. E que Sara, então, seria Isca, na verdade, Sarai, que é o nome original dela antes do Eterno mudar. Encontramos esta história na Midrash Rabínica e também no historiador Flávio Josefos, do 1º século AD. Os sábios dizem que todas as matriarcas tinham uma visão profética e o nome Isca significa justamente aquela que vê para frente, vê além. Além disso, eles descobriram que a gematria de Isca é a mesma de Sara, considerando a tabela do Atbash, ou seja, substituição das letras de trás para frente. A característica desta codificação é que a primeira letra do alfabeto é substituída pela última, a segunda pela penúltima e assim por diante. O Aleph se transforma em Tav, o Bet em Shin e etc. Alguns expressamente rejeitam essa ideia pelo fato de, no capítulo 20, Abraão afirmar para Abimeleque que Sara é sua meia-irmã. E este fato é vedado pela Torá, o casamento entre irmãos, mesmo sendo meio-irmãos. E o casamento entre tio e sobrinha não é vedado, como eu já falei anteriormente. E o melhor entendimento disso é entender como é que é o parentesco descrito na Torá. A Torá não descreve avô, bisavô, sempre pai. Na linha vertical, o parentesco é denominado pai. Então, o fato dele e Sara terem o mesmo pai é verdadeiro porque ambos descendem de um ancestral comum. E a linha de parentesco horizontal, na Torá, é denominada irmão ou irmã. E isto não se refere necessariamente ao 1º grau,
ou seja, sobrinha também seria referida como irmã. E é exatamente isso que vemos em Gênesis 13:8, quando Abraão diz a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. E por que Abraão diz que ele e Sara têm mães diferentes? Porque a linhagem é pelo patriarca. A mulher deixava sua família de origem e se unia à família do seu marido. Na mente hebraica da Torá, não existe o conceito de matriarcas, de mães, da mesma forma que havia para os patriarcas. E falar disso não é lidar meramente com a historicidade dos fatos, pois este nunca foi o foco da Torá. É falar de quem Abraão era, o seu caráter, sua generosidade. Ele viu a necessidade de uma órfã, alguém que poderia estar em perigo, e ele estendeu a mão e cuidou dela, sua sobrinha Sara. E tem uma história dos saduceus vindo perguntar para Yeshua, em Lucas 20, do 27 ao 37, sobre 7 irmãos que casam sucessivamente com a mesma mulher, que fica viúva sem que tenha filhos. Este é um exemplo de levirato, e eu explico em outro vídeo que essa é a minha hipótese peculiar para a vergonha que a mulher samaritana de João 4 sentia. Nos nossos dias, ela seria uma espécie de viúva negra. É importante que percebamos que Deus não nos dá a sua escritura para que aprendamos história e fatos e culturas, mas para que entendamos quem Ele é, o seu caráter, o seu projeto para toda a humanidade, para as nossas vidas, como Ele trouxe a redenção através do Mashiach até nós, e este vai completar a sua obra na segunda vinda, com a restauração de todas as coisas. E neste contexto, o levirato não é só uma curiosidade cultural. E tem um detalhe na história de Abraão que só é visível no hebraico. Em Gênesis 11, 29, no hebraico diz: e Abraão e Naor, ele tomaram mulheres para si. E isto é para representar que o que eles fizeram era de comum acordo, com a mesma mente, com o mesmo propósito. O verso continua dizendo: o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Uma construção linguística análoga a esta nós achamos na história de Noé, quando Shem e Jafé tomam uma capa e cobrem a seu pai. Diz algo assim: Sem e Jafé, ele tomaram uma capa e cobriram seu pai. Um só intento de proteger a nudez do pai. Numa sociedade patriarcal, perder o pai é bem grave, porque seria ele quem daria as suas filhas em casamento. Então, Abraão e Naor, eles praticam um gesto de grande benevolência, se responsabilizando também por suas sobrinhas, ao mesmo tempo que mantendo elas na mesma família patriarcal. E tem mais uma coisa: o ato de benevolência de Abraão vai além, porque o texto diz logo de cara que Sara era estéril. E então precisamos perceber duas coisas sobre Abraão. Ele não está preocupado com o próprio legado dele, seu próprio nome, diferente daqueles que estavam construindo a Torre de Babel e até Caim. Precisamos enxergar um ato sacrificial de grande amor em Abraão. E isto é parte do caráter de Deus. E, finalmente, em Abraão, Deus acha a imagem dele para recomeçar. Toda bondade e benignidade que nós podemos viver, ela é recebida por nós da parte de quem nos criou, o nosso Deus, o Eterno, Todo-Poderoso. E assim também o levirato, ele tem essa função: que um nome não seja apagado, que um legado não seja perdido e que a misericórdia seja vivenciada e distribuída. Aleluia!